que é, ou seja, uma pergunta que, ou seja, que eu acho que é muito pendente hoje em dia é como é que é visto a missa em oração? Ou seja, a missa é muitas vezes considerada como um mandamento, não é? Mas onde é que nós podemos ver a oração na missa, ao domingo, ou durante a semana? Qual é que é a importância da oração na missa? Muito bem, vou tentar responder a esta pergunta do Francisco. Obrigado, é uma pergunta muito interessante e muito importante. Eu lembro quando tinha talvez a sua idade de ouvir um padre num retiro, talvez um bocadinho mais velho, um padre dizer, precisamente estava a falar dos sacramentos, e a certa altura falou da missa e dizia assim, que talvez a maior vergonha da Igreja é ter que ter instituído um preceito para que os cristãos assistissem à missa, os católicos assistissem à missa aos domingos. E ele dizia isto para quê? Para sublinhar a diferença entre o povo de Deus hoje, ou os católicos de hoje, e os católicos nos seus inícios. Porque na Igreja primitiva, nos primórdios do cristianismo, a sede e a fome de se encontrar com Cristo na Eucaristia era de tal maneira grande e de tal maneira intensa que ninguém faltava à missa. Aliás, os primeiros mártires, um dos primeiros mártires no norte da África, são precisamente cristãos que se reuniam no dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana, o domingo. Nós hoje temos um bocadinho a mania de dizer fim de semana, mas não. O sábado é o fim da semana e o domingo é o princípio da semana. A semana não começa na segunda-feira, começa no domingo. E a palavra domingo vem precisamente dia do Senhor. Porquê é que os cristãos se reuniam para celebrar a Eucaristia ao domingo? Em primeiro lugar, para fazer aquilo que Jesus lhes tinha dito na última ceia. Jesus celebra a última ceia com os seus e antecipa na última ceia o sacrifício do dia seguinte. O sacrifício do dia seguinte é a morte de Jesus e depois a ressurreição 3 dias depois. E Jesus antecipa sacramentalmente na última ceia isso que irá acontecer no dia seguinte e 3 dias depois. E disse, fazei isto em memória de mim. Foi na última ceia que ele deu o mandamento do amor. Por isso, antes, na Quinta-feira Santa, havia sempre um sermão que era o sermão do mandato, o sermão do mandamento. E qual era o mandato ou o mandamento? É aquilo que Jesus diz no Evangelho de São João, quando lava os pés aos discípulos, e diz isto que eu faço, vós deveis fazer também, dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Há aqui uma novidade que nem sempre se repara, porque já não é ama outro como a ti mesmo. Não é? Quer dizer, há aqui já uma evolução, vem no Antigo Testamento, não fazer aos outros aquilo que não queremos que façamos a nós, e depois fazer aos outros aquilo que quereríamos que fosse feito a nós, e depois amar o outro como nos amamos a nós mesmos, todos espontaneamente nos amamos, não é? E depois há um salto qualitativo dado por Jesus neste mandamento, durante a última ceia, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E neste como eu vos amei, há 2 coisas principalmente a considerar. A primeira é como Jesus, durante toda a sua vida, os tratou. Aos apóstolos, aos discípulos, aos doentes, aos enfermos, aos mortos que ressuscitou, aquela gente toda. Mas é também como nos amou, no sentido em que ele sabia e queria dar a vida por nós, para nos salvar. Era necessário para a nossa salvação, para nos poder levar para o céu e poder gozar da nossa companhia eternamente.
entregar a sua vida à morte, para depois ressuscitar, evidentemente. Mas há ainda um outro aspecto, que é o seguinte: amai-vos uns aos outros como eu os amei, significa também amai-vos uns aos outros com o meu amor. Não só com o amor de criaturas de Deus, criadas à sua imagem e semelhança, mas de alguém que foi enxertado em mim, digamos assim. E que, portanto, a minha seiva, a seiva do meu amor, ou o amor que eu sou, penetra de tal modo a vossa vida e se case de tal modo com o vosso amor e o purifique, o sublime e o eleve, de modo que vocês possam amar os outros com este mesmo amor que eu vos tenho. E isso, de facto, traz uma perspectiva muito nova. Ora bem, onde é que nós continuamente estamos recebendo sempre de novo esse amor? É na Eucaristia. Como eu dizia, portanto, os primeiros cristãos, Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo, e apareceu aos apóstolos. Apareceu a Maria Madalena, primeiro às mulheres que foram correr ao túmulo, e depois aos discípulos de Emaús, a São Pedro, a apóstolos, e foi aparecendo sucessivamente sempre no primeiro dia da semana, até à Ascensão, até 40 dias depois. Quando ascende aos céus, isto é investido, mesmo na sua humanidade, da glória de Deus. Sentado à direita do Pai, quer dizer, participante da sua glória. Ora, a Igreja percebeu, portanto, os seus primeiros apóstolos e discípulos, e Nossa Senhora também, que a fração da Eucaristia, a fração do pão, que é como no Novo Testamento se chama a Eucaristia, à missa, devia ser sempre celebrada ao domingo, porque na missa se tornava presente Cristo ressuscitado. Quer dizer, na missa, por um lado, torna-se presente aquele único sacrifício de Cristo da cruz, em que Ele deu a vida por nós, e, portanto, torna-se presente o seu ato de doação, o seu ato de amor, o seu amor, de um modo incruento, porque há 2000 anos foi cruento, não é? Com sangue, as torturas, as dores e por aí fora. Agora torna-se presente, não desse modo, mas de um modo incruento. O que fica é o principal, é o ato de doação, o ato de amor ao Pai e a nós. E ao mesmo tempo torna-se presente Jesus ressuscitado, porque através da transubstanciação, o pão e o vinho são transmutados, são transformados, são transfigurados no corpo, no sangue, na alma e na divindade de Jesus Cristo ressuscitado. E este Cristo ressuscitado dá-se-nos em alimento na Sagrada Comunhão. Para quem está na graça de Deus, isto é, para quem não está em pecado mortal ou em pecado grave, mas que se confessou e pode ter pecados veniais, dos quais se arrepende, diz o ato de contrição antes de ir comungar, e a própria comunhão, feita com estes bons propósitos, perdoa esses pecados veniais, esses pecados mais pequenos, digamos assim. Portanto, a missa é a oração por excelência, porque nós somos unidos ao próprio Cristo, à sua paixão e à sua ressurreição, para continuamente fortificar e aperfeiçoar essa incorporação em Cristo, essa comunhão com Cristo, de tal modo que possamos tornar-nos cada vez mais configurados e conformados a Ele. Respondi à sua pergunta ou tem alguma dúvida? Sim. Ou não me expliquei bem? Não, explicou muito bem. Mas esta questão suscita-me uma outra questão também, que é, ou seja, continuando nos sacramentos, sendo a Eucaristia muito importante para a oração, como é que também a confissão, no fundo, que é uma conversa com Deus, também será a confissão uma oração? Exato, pois. É muito interessante. De facto, nunca me tinham feito essa pergunta, mas está muito bem vista, porque, de facto, todos os sacramentos são, como o Francisco disse, são encontros com Cristo ressuscitado, que na sua Igreja e através da sua Igreja vem ao nosso encontro, através dele, no sacramento da confissão,
quando o padre diz, no final, eu te absolvo dos teus pecados, é o próprio Cristo que diz, este eu é o eu de Cristo. Aliás, como na Eucaristia, quando o padre está a celebrar a Eucaristia, na consagração, não diz isto é o corpo de Cristo ou isto é o sangue de Cristo, mas diz isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Porque pelo sacramento da ordem, o padre foi identificado com Cristo, sumo sacerdote e cabeça da Igreja, e, portanto, age na pessoa do próprio Cristo, como se diz em latim, persona Christi. Não por mérito seu, quer dizer, o padre é chamado gratuitamente por Deus por um mistério insondável de Deus, porque é que escolhe algumas pessoas. Eu, por exemplo, não me acaba de se espantar como é que Deus me escolheu a mim para padre, que é uma coisa que eu ainda hoje não percebo, porque era a pessoa menos indicada para isso, não é? Mas, de facto, quando celebramos o sacramento, devemos celebrar, evidentemente, sempre na graça de Deus e com os melhores propósitos, mas vamos imaginar que um padre celebrava a missa em pecado mortal ou a confissão em pecado mortal, esse padre cometeria um grande sacrilégio, um pecado muito grande. Mas o sacramento era válido na mesma, para aqueles que os recebessem, porque o próprio Cristo garante a eficácia do sacramento, independentemente dos méritos ou das disposições daquele que o celebra. Embora aquele que o celebra tenha a obrigação de o celebrar o melhor que pode e com a maior santidade. E, portanto, como dizia, na confissão é de facto um encontro com Cristo. Através do seu ministro, que é o sacerdote, o penitente confessa ou diz os seus pecados, todos e cada um dos seus pecados, de que se lembra depois de ter feito um exame de consciência bem feito, porque se o penitente escondesse, porventura, algum pecado propositadamente, algum pecado grave, isso seria um sacrilégio, não seria uma confissão bem feita, não sairia dali perdoado, mas sairia ainda com outro pecado maior. E por isso é que se alguma pessoa lhe aconteceu isto, deve fazer uma confissão geral, isto é, uma confissão de toda a sua vida, como Santo Inácio de Loyola fez, por exemplo, quando Santo Inácio de Loyola era um fundador da Companhia de Jesus, dos jesuítas, portanto, este Papa é jesuíta, o Papa Francisco, e Santo Inácio de Loyola era um militar, era um cavaleiro, que frequentou a corte e se enamorou até de uma alta aristocrata dos mais altos rangos possíveis. Não é rangos que se diz em português, rangos... Caros, exatamente. Seria uma princesa ou lá perto. E Santo Inácio tem vai para uma guerra na fronteira entre Espanha e entre França, bate-se com uma bravura enorme, mas depois é atingido por uma bala, suponho, de canhão e fica com a perna partida. Os franceses, por causa da sua bravura, tratam-no nas suas tendas ali, remedeiam como podem a sua perna partida e depois levam-no ao seu castelo. Ele, quando chega ao castelo, vê que a perna não está bem curada, está um bocadinho a coxear e a mancar, então manda que lhe partam a perna. Não havia anestesias, nem sequer aspirina, nem coisa. Para compô-la, os médicos não queriam fazer isso, porque representava perigo de vida, mas ele insistiu, e depois, na convalescença, lá em casa, para além dos livros de cavalaria que tinha e que leu e releu, não tinha mais nada a não ser a vida de Cristo e a vida dos santos. E lendo a vida de Cristo e a vida dos santos, depois quando lia a vida dos santos, lia a vida de São Roque e dizia, eu quero ser como São Roque, ou a vida de Santo Onofre, eu quero ser como Santo Onofre, ou a vida de São Domingos, eu quero ser como Domingos, ou São Francisco de Assis, eu quero ser como São Francisco de Assis. E é aqui que começa a sua conversão, mas isso fica para outra altura. O que eu queria dizer é que, depois deste início de conversão, Santo Inácio, já bom, vai a um mosteiro em Espanha, agora a memória está-me a falhar, mas creio que será Monserrate, um mosteiro beneditino, e passa 3 dias a desabafar, no fundo a confessar-se, com um padre beneditino. E ao fim desses 3 dias, depois de ter percorrido toda a sua vida e ter contado todas as asneiras e pecados que fez, recebe a absolvição.
e depois troca as suas roupas com as roupas do mendigo e dirige-se para Manresa, onde há grandes jejuns e há grandes orações, e, enfim, a sua vida continua, mas isso fica por outra pergunta. Mas para dizer que Santo Inácio depois recomenda que as pessoas façam pelo menos uma confissão geral na vida, para que tudo seja lavado pelo sangue de Cristo, pelo amor de Cristo, purificado pelo amor de Cristo. Portanto, isto vinha a propósito de se alguma pessoa propositadamente escondeu algum pecado, que faça uma confissão geral para tornar válida, de facto, a absolvição. O que é que o penitente, ao dizer os seus pecados a Jesus Cristo através do ministro, tem a vantagem de estar ali uma pessoa que é feita de carne e osso como o penitente. Portanto, que é de barro como ele, que é frágil como ele, que tem as suas fraquezas como ele, ou que teve os mesmos pecados que ele teve. Nada de que uma pessoa diga a um padre, qualquer pecado que seja, é novidade para o padre. O padre já ouviu todos os pecados. Quer dizer, não há nenhum pecado que possa ser uma surpresa para o padre. Se nós, mesmo que o padre não tenha cometido esse pecado, por exemplo, o padre, vamos imaginar, nunca se embebedou, mas percebe o que é uma bebedeira. Se fosse um anjo a confessar, o anjo dizia, bêbado, mas o que é isso? Não perceberia, não é? Portanto, há ali uma pessoa que o compreende, que é sujeita às mesmas fragilidades e que já ouviu muita coisa e, portanto, pode orientar e aconselhar o penitente de modo a reparar o mal que fez e a ultrapassar as dificuldades que tem. Por isso, o penitente, quando está a dizer os seus pecados, está a confessar a glória a Deus. E por isso é que se chama confissão. Eu acho que se chama mais confissão, não tanto porque a pessoa confessa os seus pecados, mas porque confessa a glória a Deus. Ou seja, ao fazer isso, o penitente está a mostrar que percebe que o amor de Deus é infinitamente maior do que todos os pecados que ele possa ter cometido. E que acredita nessa bondade de Deus, sempre pronta a perdoar, nessa misericórdia infinita de Deus, sempre pronta a perdoar. E, portanto, o padre não está ali para julgar o penitente, para condenar o penitente, mas está ali precisamente para dar este perdão de Deus. O Papa Francisco I, no primeiro Ângelus, após a sua eleição para sumo pontífice, disse uma coisa muito bonita, disse muitas coisas bonitas, mas entre elas, entre várias, disse esta: Deus perdoa tudo. Deus perdoa tudo. Sempre que nos viramos para Ele e estamos dispostos a converter-nos. Tudo. E nós é que, por vezes, nos cansamos de pedir perdão a Deus, desistimos de pedir perdão a Deus. E não podemos desistir. Porque Deus, de facto, é esta misericórdia infinita que está sempre, que fica sempre contente com os nossos pecados. Quer dizer, havia um padre, o prior da paróquia onde eu vivia, quando era novo, usava uma expressão curiosa que era esta: qual é o lugar, perguntávamos ele, qual é o lugar mais sujo do mundo, mais porco do mundo, mais imundo do mundo? E nós dizíamos, é o caixote do lixo. E ele, não. É os esgotos? Não. É isto, é aquilo? Não. Então o que é? São os ouvidos de um padre. Porque vai lá parar a porcaria toda, não é? E coisa. Mas depois entra por ali a porcaria toda, acrescento eu, e o que é que sai? Saem palavras de conforto, de consolação, de encorajamento, de perdão e de absolvição da parte de Deus. E porquê é que sai assim? Porque Deus é assim. Deus transforma o mal que fizemos em bem. Por isso São Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus é sempre maior que o nosso pecado. E daí que nunca devemos desistir de recorrer a Ele. E até por outra razão, não só para nos recuperarmos a nós próprios, e recuperarmos a comunhão com Ele, que o ofendemos no seu amor, mas recuperarmos a comunhão com os irmãos, com a Igreja, e para o podermos receber na Sagrada Eucaristia, mas também por outra coisa, é que nós sabemos que o próprio Deus nos disse, Jesus nos disse no Evangelho, que há uma grande festa e uma enorme alegria no céu sempre que nós dizemos os nossos pecados.
sempre que nos arrependemos dos nossos pecados e os confessamos. Há uma grande festa. Portanto, quer dizer, esta coisa de saber, eu vou dar alegria a Deus, confessando-me, é uma coisa que enche e inunda o nosso coração de alegria. Dizer, pá, eu sou um estapor, eu sou um patife, pá, sou um imbecil, sou um idiota, sou um cretino, pá, voltei a fazer isto, não há direito e tal, mas Deus está à minha espera e está à espera que eu lhe dê esta alegria. Claro que, quando a pessoa se vai confessar, a confissão, para ser bem feita, também deve, da parte do penitente, é importante que haja o propósito de emenda, não é? Quer dizer, o arrependimento significa mesmo isso. Eu vou agora, mais confiado na graça de Deus que nas minhas próprias forças, fazer um esforço para viver de acordo com o amor de Deus, com esta graça que Ele me dá. E a confissão não só perdoa os pecados mortais, os pecados graves, também os veniais, mas fortalece-nos contra a tentação. Mesmo que eu não tenha nenhum pecado grave ou nenhum pecado mortal, devo-me confessar periodicamente os pecados veniais e das imperfeições que tenho. E se não tiver nenhum, até posso usar como matéria da confissão só as tentações que tenho. As tentações, quando eu sou tentado e não sou vencido, não há nenhum pecado. A tentação é até, ou pode ser, uma oportunidade de crescer na santidade. Uma tentação vencida joga a meu favor. Eu só posso vencer a tentação com a graça de Deus, mas com a minha liberdade que adere a essa graça, a essa amizade que Deus me dá. Mas sempre que a venço, fico mais fortalecido do que estava anteriormente, fico mais próximo de Deus, cada vez mais próximo. Mas mesmo que eu não tenha caído nenhuma tentação, claro que todos nós caímos, não é? Mesmo a Sagrada Escritura diz que o justo peca 7 vezes ao dia. Claro que aqui não fala de pecados mortais ou de pecados graves, fala de pecados veniais ou de imperfeições. Claro, a Virgem Maria não teve nenhum pecado venial, mas ela é a Imaculada Conceição e o Imaculado Coração de Maria, porque foi confirmada na graça de Deus pelo seu Filho. Portanto, nem sequer defeitos nem imperfeições a Virgem Maria teve. E Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas todos nós as temos. E, portanto, se nos confessarmos com frequência, vamos supor, todos os meses, de 15 em 15 dias, recebemos a graça de Deus, que nos perdoa dos pecados veniais, é daquela poeira do dia-a-dia, mas não só isso, é que fortalece-nos contra as tentações. E, portanto, a certa altura, ficamos, como é que é dizer, tão fortalecidos interiormente, que temos uma capacidade pronta para vencer os pecados graves e os pecados mortais. Quer dizer, nesta já não me apanham, digamos assim. Porquê? Porque, claro, pode sempre acontecer, mas, como dizia um padre velhote, um confrade franciscano, que já foi para o céu, dizia assim, qualquer pessoa pode cometer um pecado grave, mas que esteja mais de um quarto de hora com esse pecado grave, isso é que já não se percebe, não é? A pessoa deve ir logo confessar-se. Mas uma pessoa que de facto, habitualmente recebe no sacramento da confissão ou da reconciliação a graça de Deus e que comunga habitualmente, está fortalecida contra as tentações mais graves e habitualmente não vive em pecado mortal nem em pecado grave. Tem uma força interior, Deus fortalece-o de tal maneira, está de tal modo perto de Deus que vence essas dificuldades. Não sei se respondi ou se era mais alguma coisa. Sim. Ou esqueci-me de alguma coisa. Não? Acho que ficou bem esclarecido. Graças a Deus. Mais alguma coisa? Sim. Ou seja, qual é que é, no fundo, a importância da oração como agradecimento? Eu acho que muitas vezes nós, quando rezamos, é para pedir alguma coisa, para pedir ajuda ou para pedir perdão, mas, no fundo, qual é que é a importância, não é? Da oração como acto de agradecimento, realmente reconhecer que Deus existe e que Ele está presente ao nosso lado no dia-a-dia e que nos ajuda, no fundo. Bom, isso é fantástico, mas antes vou falar um bocadinho da oração de petição, porque em alguns ambientes, porque talvez antes se insistiu demasiado nessa petição e se esqueceu um bocadinho o louvor e a ação de graças, em alguns ambientes há quem diga não vale a pena pedir a Deus
nós é que temos de tratar da nossa vida, não podemos estar a incomodar Deus, Deus está lá nos céus, lá muito longe, não. Devemos é louvar a Deus e mais nada. E isto seria um erro, eu sei que não é isto que está por trás da sua pergunta, mas isto seria um erro. Porquê? Porque Deus não só criou o mundo, mas está continuamente a criá-lo. Se eu agora estou vivo e o Francisco está vivo, é porque Cristo está a fazer-nos, Deus está a fazer, está-nos a sustentar no ser, continua a criar-nos. E Deus não é um Deus distante, é um Deus próximo. Deus é capaz e, de facto, intervém na história do mundo e na nossa história pessoal, nas nossas vidas, nas coisas concretas. E, portanto, e Deus gosta que nós lhe peçamos coisas. Ele próprio diz para pedirmos, aliás, o Pai Nosso, se vamos reparar, não é? Pai Nosso que estás nos céus, reconhecemos que Deus é amor. Santificado seja o vosso nome. Isto é um pedido. O que é que nós pedimos? Não pedimos que Ele seja santo, porque Ele é totalmente santo. Pedimos é que a nossa vida seja participante dessa santidade, de tal modo que os outros, vendo a nossa vida, reconheçam a santidade de Deus. Venha a nós o vosso reino. O que é que estamos a pedir? Estamos a pedir que Cristo veja aos nossos corações e estamos a pedir que participemos depois da glória do céu, naquela alegria infinita, sem misturar alguma dor nem de sofrimento. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando é que isto é? Que Deus nos capacite sempre para entrarmos em comunhão com a sua vontade, que é sempre uma vontade de amor. Dizer seja feita a vossa vontade é a mesma coisa que dizer que eu viva de acordo com o teu amor. Viva em harmonia, em sintonia com o teu amor. Que eu faça aqui na terra, em virtude da tua graça, do teu poder, do teu auxílio, que eu faça a tua vontade, que eu viva no teu amor como os anjos e os santos vivem no céu. Tanto quanto possível, não é? Claro que a plenitude só será lá, a perfeição só será lá. E depois, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A subsistência, nós somos... Mas, principalmente, o que pedimos aqui é o pão da Eucaristia. É o próprio Jesus Eucarístico. Os padres da Igreja, aqueles grandes teólogos, sucessores dos apóstolos, nos primeiros séculos, interpretavam muito assim. É o pedido de Jesus na Eucaristia, para que nos alimentemos dele cotidianamente, todos os dias. O pão nosso que nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Esta é tramada, porque, desculpa a expressão, mas porquê? Porque eu digo a Deus, eu faço um contrato com Deus aqui, estou-lhe a dizer, se eu perdoar, tu perdoas-me, se eu não perdoar, tu não me perdoas. Perdoai as nossas ofensas, as minhas ofensas, as minhas dívidas, como eu perdoo aos outros. E eu é que estou a dizer a Deus como é que quer que Ele me perdoe. Estou-me a explicar? Estou. E depois, não nos deixeis cair em tentação. O que é que nós dizemos? Não dizemos que nos livre das tentações. Não é isso que estamos a pedir. Estamos a pedir que não nos deixe cair nelas. Voltar àquilo que estava a dizer há bocado, não é? O mal não é ser tentado. Isso até pode ser um grande bem, desde que nós vençamos a tentação. O mal é cair na tentação. E repara, a gente não diz derrubados na tentação ou empurrados para cair. Não, a gente diz cair é por culpa própria. Portanto, pedimos a Deus que nos fortaleça para termos a força para não cair na tentação. Mas livrai-nos do mal. A palavra que nós usamos hoje, mal, no seu original é maligno. Quer dizer, livrai-nos do diabo, que é o autor de todos os males. Livrai-nos do demónio. Portanto, livrai-nos de Satanás, livrai-nos e de todos os males que ele acarreta. Ora bem, eu com isto desviei porque não era esta pergunta. A petição, a ação de graças. Tem toda a razão. Já Jesus Cristo nos ensina nos Evangelhos, Ele próprio, por exemplo, aquela passagem, Jesus estremeceu de alegria no Espírito Santo e disse, ó Pai, eu dou-te graças porque não revelaste estas coisas aos sábios e aos eruditos, mas aos simples e aos ignorantes, ou qualquer coisa assim. Agora não me lembro exatamente das palavras. Mas a ideia é esta. O próprio Jesus
vive muito, por exemplo, na multiplicação das pães e dos peixes, na celebração da última ceia, vive uma atitude sempre de gratidão. Apesar de ser de contrição divina, ele também é, ele mesmo, enquanto Deus, é eternamente agradecido ao Pai. E essa gratidão é o amor que ele expressa ao Pai. Mas, como homem, ainda mais, porque toda a sua vida é uma resposta de amor ao amor que o Pai lhe vai mostrando. Por exemplo, no batismo de Jesus. O Pai ouve-se uma voz vinda do céu. Este é o meu filho, tu és o meu filho muito amado, em ti pus todo o meu enlevo, pus toda a minha alegria, toda a minha felicidade. Quer dizer, o Pai a exprimir o seu amor a Jesus, não é? Depois perdi. Bem, mas para dizer que a Eucaristia, por exemplo, a Eucaristia, a missa que falávamos há bocado, a palavra Eucaristia vem do grego. Isso significa precisamente gratidão, ação de graças. É uma ação de graças. A finalidade primeira da Eucaristia, dizia o Papa João Paulo II, é a adoração do Pai do céu. Essa adoração é feita em Jesus Cristo. Nós unimos-nos ao sacrifício de Jesus Cristo e por isso dizemos que é o sacrifício de Cristo e da sua Igreja. E toda a missa é um ato de louvor, de adoração, de louvor e de ação de graças, de gratidão para o Pai e para com Jesus Cristo, por Ele ter dado a vida por nós e isso nos dar em alimento. E toda essa gratidão devia ser continuada no dia-a-dia. A missa não acaba, podemos dizer assim, a missa não acaba com a celebração da Eucaristia, mas devia continuar no dia-a-dia. Por exemplo, no ofertório, nós levamos o pão, o vinho, as ofertas materiais para o sustento do clero e das obras da Igreja e disto e daquilo. E isso significa o fruto da nossa vida, é uma expressão da vida vivida ao longo da semana, por cada um, é uma expressão da gratidão a Deus por essa semana de trabalho, de família, de convivência, de lazer, de todos os aspectos e circunstâncias da vida. É uma expressão de gratidão para que tudo aquilo que foi feito com reta intenção e com a melhor das boas vontades seja de algum modo transformado, seja cristificado. E assim, tá? Mais alguma coisa? Sim, não. Acho que foi tudo. Muito obrigado. Obrigado, eu.